Olá! Controle de gastos pessoais e como definir prioridades em termos de gastos. Então, não tem jeito. Quem quiser construir riqueza ou uma vida financeira melhor, mais segura, com independência financeira ou liberdade financeira, precisa começar por saber como controlar os seus gastos. Não é verdade? Ou seja, ter sempre em mente a ideia de estar no controle. É muito mais confortável estar no controle. Principalmente em momentos como o que vivemos agora, estamos em janeiro de 2023. Ameaças de preço subindo, economia passando por dificuldades e previsões futuras muito incertas. Tá? Sim, tem também que levar em conta o aspecto comportamental que temos de herança aí, que é o controlar as emoções de compras e evitar gastos pela empolgação. Convenhamos, não é nada racional, né? Ter essas emoções descontroladas. A menos que você já tenha alcançado a sua liberdade financeira e não for e não for então sujeito a isso, e que de alguma forma está condenando o seu futuro financeiro mais saudável. É meio dramático tudo isso aqui, tá? Mas é uma verdade. Tá bom? Bem, por isso nesse vídeo, neste momento de crises mundiais, como a gente está vendo todo dia, é extremamente importante colocar em prática o primeiro passo da educação financeira que eu vou falar aqui. Tá? A grande vantagem desse primeiro passo, é que depende apenas de você. Tá bom? Mas antes de tudo, eu te convido para te inscrever no canal. Tá? Buscar então os riquíssimos, como eu falo, vídeos que tem disponíveis sobre educação financeira, já publicados, que é a minha Netflix, tá bom? Dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram e na página do Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Por fim, conheça o meu curso de finanças com um mega bônus que tem nesses primeiros dias do ano aí para ajudar aqueles que querem dar um impulso inicial aí nas suas finanças. Bem, vamos lá. Os primeiros passos para o domínio completo das finanças passa por você ser capaz, então, de definir as prioridades dos seus gastos. Né? Quais são os seus gastos, quais são as prioridades. É óbvio, simples, mas normalmente não são tão claramente definidos assim. Número 1. Então, saber quais são os seus gastos. Em termos práticos, eu vou falar o nome de alguns gastos. E você, como sugestão, pode parar o vídeo e coloque ao lado do nome que eu vou falar, ou do que você estiver lembrando, o gasto e o valor dele. Vamos lá. Aluguel ou prestação da casa, prestação do automóvel, gastos com restaurantes, supermercados, gasolina, vestuário, assinatura de TV, internet, empréstimo pessoal, água, luz, transportes, medicamentos, cinema, happy hours. Muito bem. Nomes e valores. Número 2 é priorizar os gastos e definir uma hierarquia de importância. Agora que você já tem uma lista, né, dos seus gastos, propõe então que defina as suas prioridades. O que é mais importante? Então, supondo que você tem R$5.000 por mês para pagar as contas. Quais as despesas, então, você começaria a pagar primeiro? Pergunta. Quais você deixaria por último? Faça uma lista. Número 1, nome da despesa, valor. Essa é a despesa mais importante. Número 1. Número 2, tá? A despesa, então, nome e valor. Número 3, nome e valor. E siga assim até o final. A pergunta aqui, se você separar essa lista em 3 partes, tendo o topo, as principais, no meio e depois aquelas que fiquem por fim, né, essa é uma relação de prioridade. Escreva e responda para você mesmo e pense qual o motivo dessa dificuldade de fazer essa divisão. Isso vai ajudar você nas próximas etapas para a redução ou análise da importância das despesas existentes na sua vida. Se você divide a lista em 3 partes, normalmente no topo estão as principais despesas, é a lógica, né? São as despesas, então, que são essenciais à vida. A sua vida. São todas aquelas que você precisa ter, independente da sua situação financeira. Isso já é uma pista. Depois de pagar as despesas essenciais, se encontram as despesas que eu chamo de obrigatórias. Obrigatórias em função de contratos feitos. Como, por exemplo, um contrato de aluguel é uma despesa então contratada. Um plano de internet está contratado. Empréstimo está contratado. Então, quais são essas despesas? Nome e valor. Após esses 2 grupos de gastos essenciais e obrigatórios, deveria sobrar então um valor para poupar e para pequenos luxos. Se tiverem inchados essas despesas, você sabe que é aí que tem que cortar. Tá?
Bom, até aqui vimos um pequeno passo a passo para controlar os gastos. Agora, antes de encerrar o vídeo, vamos a 4 dicas para você poupar. São estratégias, então, vamos lá, estratégias fundamentais para conseguir poupar. Pesquisas dizem que é muito difícil poupar no final do mês. As pessoas até brincam que falta um mês no final do salário. E termina sendo uma verdade, meio que de brincadeira, mas uma verdade. Enfim, independentemente do seu rendimento, saiba que existem algumas estratégias, na verdade, para ajudar. Primeiro, poupar sempre no início do mês e não no final do mês. Ou seja, receba o seu dinheiro e pague-se primeiro. Você tem, então, que ter o objetivo de um lucro mínimo de 10% a 15% dos seus ganhos. Você merece, né? Pelo seu trabalho. Então, pague-se primeiro e essa conta está feita. Pronto. Experimente. Não discuta aqui comigo, faça a sua experiência, tá bom? Número 2, programe uma transferência automática e regular do seu dinheiro da conta corrente, do seu banco, enfim, de onde você recebe, para a conta investimento. Exemplo, um tesouro direto programado. Tem essa função lá. Número 3, a poupança deve ser considerada na sua vida como uma despesa obrigatória e prioritária. Quando fizer parte do seu orçamento de gastos, quando for fazer o seu orçamento de gastos, melhor dizendo, você inclua então a poupança como gasto. 4, por fim, uma lista dos seus pequenos luxos, como eu falei, né? Itens não obrigatórios, como jantares, idas ao cinema, roupas que talvez nem precise, viagem, mas só inclui essa despesa se você tiver folga no seu orçamento. Ou seja, se ainda tem disponibilidade financeira. Conclusão. Você viu nesse vídeo, tá, rapidamente, a importância de controlar o dinheiro, começando por, número 1, saber claramente quais são os seus gastos. Tá bem? 2, saber como priorizar e hierarquizar os seus gastos por grau de importância. Número 3, 4 dicas, você viu aí, de estratégias para saber como poupar. Tá bem? Então vamos ficar por aqui hoje e te aguardo no próximo vídeo e desejando sempre sucesso e prosperidade.